Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos e todas. Nesse domingo 26 de julho, nesse domingo que o sol ficou com vergonha e não apareceu, nesse domingo nubladinho, friozinho, para nós falarmos sobre um tema, digamos que um pouco triste, mas na verdade eu vim aqui para a gente ter uma luz de esperança, ter um sol brilhando nesse momento tão difícil que nós estamos passando com essa pandemia, na partida de diversas pessoas desse planeta. Nós estamos aí em torno de 1.200 diárias espíritos que desencarnam no Brasil. Hoje no mundo eu até perdi a conta como que estamos na média, mas o Brasil está na sua curva ainda ascendente, segundo especialistas, alcançando um platô. A nossa cidade, infelizmente, não está no platô, está na curva ascendente. A nossa cidade está cada vez mais, né, com muitos óbitos, com muitos casos confirmados, chegando muito perto da gente, né? Nós estávamos aqui no sul meio que assistindo o resto do Brasil e nós aqui meio tranquilo, né? De certa forma tranquilos. Nossa cidade, principalmente, Florianópolis, foi uma das primeiras que fechou e uma das que mais se mantiveram fechadas, né? Mais se manteve fechada. Então, nesse momento em que nós tivemos quase que lockdown, né? Só tivemos postos de gasolina, farmácia, supermercado, ficamos um bom período assim, e isso colaborou bastante, né, para que o vírus aqui não se espalhasse. No entanto, agora, nesse momento, o vírus está numa ascendência grande, né? Diversas pessoas a gente agora abre a nossa rede social e vimos muitas notícias de luto, muitos óbitos, assim, de uma forma assustadora. E quando a gente não via isso perto da gente, né, a gente tem o hábito de ver, às vezes, as mortes pelo resto do mundo afora, ou até pelo resto do Brasil, como se fosse algo surreal, como se isso não fosse uma realidade, como se isso não chegasse perto de mim. Não, o vírus não vai me pegar, né? Só que o vírus pega, né? Se nós não nos protegermos, não ficarmos em casa, se pudermos, obviamente, né, na medida do possível, se nós não nos protegermos com a higiene e com as máscaras, nós estamos sujeitos a pegarmos. Então, hoje aqui eu vou falar do ponto de vista espírita, né, o que seria, de que forma esses espíritos que estão desencarnando nesse momento, como que eles estão chegando, de que forma que eles estão chegando na espiritualidade, como que eles estão se sentindo, quem os está recebendo. Claro, né, gente, eu não tenho aqui, como eu estou nesse plano, eu não vou, tudo que nós falamos aqui, que nós aprendemos com a doutrina espírita, é mediante estudo sobre a doutrina e mediante estudo sobre como se comporta, mais ou menos, como que acontece esses desencarnes coletivos. Agora, não existe uma regra geral, não significa que o que eu vou dizer aqui irá se aplicar a todos, mas eu posso aqui dar mais ou menos uma ideia para que nós saibamos como que está se... Olá, boa tarde. Então, boa tarde, eu estou aqui começando nesse exato momento a live e estamos ainda recebendo as pessoas, estou aguardando. Então, eu estava aqui falando que muita gente, né, nesse momento que o vírus, nós estamos aqui na curva ascendente,
que estamos tendo cada vez mais casos muito próximos a nós, né? Coisa que antes a gente só estava vendo na televisão o resto do Brasil, o resto do mundo. No entanto, nós agora estamos vendo aqui a nossa cidade e o sul do país, né, em curva ascendente, e a gente abre as redes sociais e percebemos a quantidade de pessoas que está partindo. E isso dá um certo pânico em todos nós, né? Nós temos medo de partir, temos medo que as pessoas que nós amamos também possam partir. E o que será que nos espera depois do desencarne? O que será que nos espera depois da morte, né? Essa palavra eu não costumo utilizar, morte, porque morte significa o fim, né? Algo morreu, algo acabou. E nós temos apenas a morte do corpo físico, porque a alma transcende, né, a vivência física. A alma é eterna, a alma continua. A nossa essência é a alma e isso sim continua. Então hoje aqui eu quero mais ou menos, né, tentar dar uma ideia de o que está acontecendo com esses espíritos que estão desencarnando agora. Dessas pessoas que desencarnaram de certa forma precocemente porque não estavam esperando serem contaminadas pelo Covid. Foram contaminadas e não suportaram aqui não suportaram a doença, né? A doença foi mais forte, a gravidade foi grande. Então, nós vamos mais ou menos dar uma ideia do que pode estar acontecendo com esses espíritos que estão desencarnando de forma coletiva, né? Só o Brasil, nós temos em torno aí de 1.200 pessoas desencarnando por dia no nosso país. Então, aqui, segundo a doutrina, nós sabemos, né, nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na eternidade da alma e que nós vestimos por diversas vezes corpos diversos e viemos aqui com o objetivo da evolução, com o objetivo de crescermos enquanto espíritos, né? O objetivo de todo ser humano é crescer enquanto ser humano, né? É se melhorar. Esse é o grande objetivo nosso aqui, é evoluir. E nós sabemos que passamos por um momento aqui na Terra, um momento de destruição do planeta, um momento em que ecologicamente a Amazônia está sendo destruída, desmatada. É bastante grave a situação da Amazônia. Nós passamos um momento difícil de relacionamentos, né? Hoje os casamentos aí em média estão durando 3 anos, 2 anos. Os casamentos estão tendo os novos, né? Os novos casamentos duram muito pouco. Os relacionamentos, as pessoas não têm muita paciência uns com os outros. E essa paciência não é só nos casamentos, essa paciência é com os amigos, essa paciência no local de trabalho. E nós estamos passando por um momento de total intolerância humana, em que as pessoas não conseguem também ter empatia, se colocar no local da outra, né, e entender o sofrimento da outra. E por isso, saber lidar melhor com a situação. Então, nesse momento em que nós vivemos, nós recebemos aqui um vírus que ainda a gente não conhece ele totalmente, que nós não temos ainda uma vacina. Então todo mundo fica se iludindo, não, isso só vai até setembro, isso só vai até agosto, isso só vai até dezembro. A gente sabe que nós não sabemos até quando vai isso, né? Eu não sou cientista, mas diante do que eu tenho acompanhado pela ciência, pela OMS, nem eles ainda conhecem totalmente o vírus, então a gente não sabe quando que nós vamos mudar o nosso tipo de vida que nós estamos tendo agora. Pessoas acham, quando é que nós vamos retornar à normalidade? Nós não vamos retornar à normalidade. Nós viveremos essa normalidade de agora. A máscara, eu quero crer, ela vai fazer parte da nossa vida. Porque mesmo que a gente encontre a vacina para o Covid, nós teremos novos vírus. Diante dessa situação em que nós vivemos, de dificuldade de conviver uns com os outros aqui no planeta, de dificuldade de conviver com a natureza, de respeitar a natureza, de amar o próximo, de respeitar o próximo, do poder pela ganância.
A gente só, olha, eu fico imaginando essas pessoas, agora o que nós tivemos de alguns políticos que se aproveitaram desse momento, né, para praticar corrupção com os respiradores. Não foi só aqui em Santa Catarina, foi em diversos estados, diversas prefeituras tiveram desvios de recursos, compras superfaturadas dos respiradores, que é um órgão essencial para quem está na UTI com esse vírus. A pessoa não consegue respirar, ela tem que ser entubada. A falta do medicamento, da sedação. Imagina o desespero de não poder respirar. Eu não gosto nem de imaginar como deve ser isso. Então imaginem essas coisas essenciais da vida humana. Outros irmãos nossos que são políticos se aproveitaram desse momento para desviar recursos. Isso não faz um mínimo sentido. Como é que um ser humano, no momento de uma pandemia, em que nós estamos tendo 1.200 óbitos ao dia, aqui no nosso país, 1.100 de média, como que o ser humano pensa em superfaturar respirador, superfaturar medicamento, desviar recursos da saúde? Então, percebam que o planeta está vibrando, né? Isso, claro que não são todas as pessoas, mas uma grande maioria vibrando de forma negativa, né? Com o egoísmo, com a corrupção, com a falta de amor, com a falta de paciência. Eu não gosto de falar a palavra tolerância, porque tolerar significa suportar, né? Então suportar o outro eu acho muito forte. Eu prefiro dizer que a gente perde a paciência, né? Só que a gente só perde aquilo que tem. Eu às vezes fico pensando, será que a gente perde a paciência? Ou será que a gente alguma vez teve paciência na vida? Né? Isso é para nós refletirmos hoje. Então, aqui a doutrina espírita, eu abri o livro hoje aqui e caiu na mudança de plano, que é o nome aqui da minha live que eu botei, que é a mudança de plano que está ocorrendo com as pessoas que estão, minha voz está apanhada, que a mudança de plano está ocorrendo com as pessoas que estão desencarnando, que o corpo físico está falecendo, né? Os órgãos estão falecendo, a pessoa está morreu, mas a sua alma não morreu. Então, o que acontece com a maioria desses desencarnes coletivos? Né? Normalmente esses desencarnes coletivos, eles têm uma preparação. Lá na espiritualidade, né, segundo Emmanuel, que é o guia do Chico Xavier, ele nos diz que nós temos uma população de espíritos desencarnados 3 vezes maior do que as pessoas que estão hoje aqui encarnadas na Terra. 3 vezes maior. Então, nós temos muita gente. Então, a população do mundo hoje, né, chegaria aí de espíritos de 24 a 25 bilhões de espíritos somente no planeta Terra. Muito bem. O planeta Terra vive a vibração do planeta de provas e expiações velho. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos no momento que todo mundo fala, a transição planetária. Nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que é um planeta onde o amor vai reinar, a regeneração, onde a compreensão, a paz e a harmonia. Não é o paraíso ainda. O mundo de regeneração ainda é um mundo em que é como se nós estivéssemos muito doentes, internados numa UTI, e aí a gente vai ter alta desse hospital e vai viver o planeta de regeneração, que é a recuperação daquele estado doentio que nós tínhamos antes. Então nós vamos nos recuperar, nós vamos andar de bengala, nós vamos andar de muleta, isso de uma forma metafórica, né, para o espírito. Então nós estamos nessa transição ainda, saindo de um para o outro. E por que velho? Porque nós já fomos planeta de provas e expiações jovem, lá no começo da civilização, há 4.000 anos atrás. Nós já fomos primitivos, né, que é o homem neandertal. Saímos do homem primitivo, viemos para o provas e expiações e agora estamos nessa passagem. E nesse momento, a Terra inteira
teve o mesmo problema. A Terra inteira sofreu uma epidemia, uma pandemia do Covid, do coronavírus. Então, todos nós, nesse momento, estamos sentindo a mesma coisa, no mundo inteiro, no planeta Terra inteiro. De formas diferentes, de reações diferentes, mas todos nós estamos, muitos já estão numa fase diferente, né? Tem as fases, as cores, né? Alerta, vermelho, laranja, amarelo, uns já saindo, outros flexibilizando, outros já abrindo suavemente, mas todos ainda em estado de alerta, porque muitos países já tiveram uma segunda onda. E segundo os cientistas, essa segunda onda ocorre com um vírus em mutação, então já não é mais o mesmo. Então, se está se criando uma vacina para aquele que se iniciou, ela já não vai funcionar para o vírus em mutação. Então vejam que nós estamos passando por um mundo novo agora. É esse mundo novo. E estamos tendo ainda a dádiva de Deus, de passar por essa doença, alguns passando, outros não. Eu não sei se eu vou passar daqui por diante. A gente não quer, óbvio, porque a gente tem medo, a gente não quer sofrer, a gente não quer desencarnar agora. Ninguém quer, todo mundo tem medo do desconhecido, isso é fato. Mas nós estamos sendo preparados para vivenciar esse mundo de paz, esse mundo de amor e de harmonia. E como que nós estamos sendo preparados? Muitos estão saindo daqui agora e morrendo, né? Para nós morrendo, desencarnando, mas para ajudar na espiritualidade a retornar aqui depois, reencarnar e colaborar com a gente no momento nosso, nesse momento que nós estamos passando, que é esse momento de transição planetária que deve ocorrer por muito tempo. Porque a contagem de tempo, né, a dimensão de tempo aqui no planeta Terra, ela é diferente da dimensão contada na espiritualidade. Então nós não podemos falar em anos, em horas, nós temos que dizer que isso é algo que vai demorar, né? Demorar, que pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50, eu não sei dizer, e ninguém sabe dizer. Já houve muito boato, muito sensacionalismo aí, 2057. Chico nos diz algo parecido, mas tudo muda. Esses dias eu estava assistindo uma palestra acho que era do Haroldo, que ele dizia o seguinte, né? Não era uma palestra, era um seminário sobre o Gênesis, em que diz o seguinte: as profecias existem para serem evitadas. Então tudo que tem de profecia, de previsão, é para que a gente tente lutar para que ela não ocorra. Então tem muita coisa que pode não ocorrer. Tem muita coisa porque nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher o tempo inteiro e mudar todo esse cenário a qualquer momento. Vai depender tanto de nós, gente, tanto. Então que nós passemos por esse momento difícil agora, em paz com a gente mesmo, em paz com os outros, tentar ter mais paciência com o outro, né? Compreender, fazer aquele trabalho da empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender a dor do outro. Aqui nesse livro, que chama do Chico, que é o Emmanuel que escreveu, Meditações Diárias. São meditações diárias mesmo. E ele nos diz aqui o seguinte: não esperes pela morte do corpo, né, para realizar o serviço da própria elevação. Né? Então, vocês imaginem que a gente é capaz de desencarnar e só lá na espiritualidade começar a trabalhar, que é o que vai acontecer com muitos que estão saindo daqui. Então, gente, não se preocupem. Quem perdeu algum amigo, quem perdeu algum parente amado, todos esses espíritos estão sendo recebidos em hospitais, em prontos-socorros. Estão, a maioria deles ainda adormecidos, sendo tratados. Por que sendo tratados? Porque nós temos o perispírito. O que é o perispírito? Para quem não sabe, o perispírito é um corpo semimaterial, né? Que é o invólucro do espírito. Como é que é isso? Ele é o invólucro semimaterial. Por exemplo, se eu desencarnar agora e algum médium conseguir me ver, né, ou alguma pessoa, eu vi, Margarete morreu, mas eu acabei de ver a Margarete. Ele está vendo o meu perispírito, porque o espírito ele não tem forma, né? Então, a nossa aparência é o perispírito e ele é semimaterial, só que ele é invisível a nós. A gente não consegue enxergar. Só vê quem tem
vidência mediúnica. Então, o perispírito, nesse momento, desses irmãos que desencarnaram, estão sendo tratados. Estão sendo tratados num hospital igual daqui. Lá deve ter, eu não vi, ninguém me disse, eu imagino, diversos hospitais de campanha. Porque, como aqui na Terra, tem lá também. Na verdade, as colônias próximas da Terra, elas são muito semelhantes ao planeta. Elas têm quase tudo que tem aqui. Então, os hospitais são lugares melhores, porque são próximos do planeta, mas são lugares de tratamento. Então, lá a gente não vai ver espírito atormentando o outro, não vai ver nada disso, porque as pessoas estão lá sendo tratadas. São hospitais. Então, as pessoas estão sendo tratadas nos hospitais, Talvez um ou outro tenha o privilégio, digamos assim, de já ter acordado e ter encontrado um ente querido que já tinha ido antes, que já está bem, que pode recebê-lo, Porque não pode, o que se tem que evitar é o desespero lá em cima também. Por isso é importante aqui embaixo, onde nós estamos, nós controlarmos esse desespero da perda dos nossos queridos que foram, das pessoas que nós amamos que se foram. Porque o desespero faz com que eles também entrem em desespero, porque eles não podem fazer nada. Não tem como evitar. O desencarne já ocorreu, já houve o desenlace do corpo físico. O corpo foi enterrado ou foi cremado, e ele já está em outra dimensão em que o espírito é que vive. E é nessa dimensão em que o espírito vive que nós não temos condição de ficar mandando mensagem pelo WhatsApp, ficar ligando, telefonando, ele não tem como fazer isso também, Então, um momento que talvez alguns, em algum momento mais tarde, tenha essa graça, de receber um telegrama, um contato, que é feito pelos médiuns psicógrafos, que recebem as mensagens, mas isso só quando a espiritualidade perceber que aquele espírito que desencarnou lá já está bem, já está equilibrado emocionalmente. Porque o espírito, quando desencarna, a primeira coisa que ele tem que ser tratado não é só do mal físico que o acometeu no seu desencarne, que provocou o seu desencarne. Ele também tem que ser tratado da sua parte psicológica, do seu equilíbrio emocional. É muito importante que o espírito mantenha um equilíbrio emocional. E é muito difícil nesse momento. Um momento de separação, sem querer, porque a gente nunca quer morrer. A gente nunca quer desencarnar. É um momento muito difícil para nós aceitarmos essa nova vida, que é a mudança de plano, é ir para o plano espiritual. A gente tem muita dificuldade. Eu sou espírita desde criança, eu leio e estudo e também sei que não vai ser tão diferente comigo, não é porque eu sou espírita que vai ser fácil para mim. Principalmente se eu desencarnasse hoje, eu deixaria aqui a minha tia de 86 anos sozinha aqui, ela depende de mim. Então, ainda se ela não tiver o dia que ela não estiver mais aqui, pela lei natural ela vai primeiro, mas isso não quer dizer nada, que eu posso ir primeiro. Mas se ela for primeiro, o dia que eu for, eu vou. Nada me prende aqui, a não ser a vida aqui, os amigos, o meu trabalho, que agora é para mim o foco da minha vida. Mas enfim, cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor. Cada dia é dia para a gente tentar ser uma pessoa melhor. Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores. Todos respiramos em planos distintos e todos podemos alcançar horizontes mais altos. Então todos nós temos a oportunidade de ascender, mas depende muito, gente, totalmente de nós. Então nesse momento, nessa pandemia em que nós estamos aqui, a maioria de nós, isolados, A gente sai hoje, mas eu saio por exemplo, eu acho que eu devo estar na média de todo mundo aí, eu não saio para trabalhar, eu vez por outra vou no meu escritório, muito pouco, eu fico muito em casa, enquanto estiver grave, eu vou permanecer em casa, mas eu sou uma pessoa que trabalha de forma autônoma, então eu tomo conta da minha vida, nesse aspecto eu não sou empregada, eu não tenho a obrigação de cumprir horário, de trabalhar, mas eu sei que a maioria das pessoas tem essa obrigação, e graças a Deus que tem, porque tem trabalho, tem emprego, Isso é o que mais importa nesse momento, também que a economia
está em declínio, né? Então, mas eu, por exemplo, só vou na farmácia, no supermercado, nas coisas mais urgentes que eu preciso muito fazer. Então a gente tem que fazer isso, se manter em casa para evitar o contágio, né? Para evitar, ou a gente é assintomático e pode contagiar alguém, ou a gente pode ser contaminado, né? Ainda mais eu tenho uma pessoa de 86 anos, né? Que ela se pegar, né, tem uma chance muito grande de letalidade, porque já é uma pessoa de mais idade. As pessoas com mais idade, isso é em qualquer doença, a pessoa com mais idade vai ter mais dificuldade de se recuperar, vai ter mais dificuldade de reagir, né, à doença. Então, mas ninguém quer morrer e a gente morre. E a gente morre e deixa a casa aqui, deixa o carro, deixa a roupinha que gosta, deixa o celular, deixa o iPad, deixa a televisão, deixa as viagens, deixa todas as coisas boas que a vida material nos oportuniza. Mas, gente, será que é isso que importa? Será mesmo que é isso que vai nos fazer lá em cima? Quando nós chegar lá, nós não vamos levar nada disso. Quem é a Margarete? A Margarete é a Margarete, um espírito em evolução. E tem gente que acha que tem cargo político, que tem cargos no Poder Judiciário, ou no Legislativo, né? ou no Executivo, seja lá. Essas pessoas que têm ministro, desembargador, juiz, onde é que é aqui o local que ficam os... Não tem. Não tem essa não, meu amigo. Tu és aqui o seu João da Silva, o seu Paulo Souza, sei lá, né? Tu és aqui a Dona Maria. Um ser em evolução, todos nós. Todos nós somos seres em evolução. Nós somos viajores da Terra. Estamos aqui temporariamente. Nós não temos nada, tudo é emprestado, gente. A casa é emprestado, o carro é emprestado. Isso aqui, esse celular que eu estou segurando agora é emprestado. É tudo emprestado. Aí eu tenho uma casa que eu comprei, que eu paguei, eu trabalhei com o meu suor. Quanta gente às vezes se aposenta, passa uma vida inteira adquirindo, se aposenta, desencarna 2 anos depois. Nem pôde usufruir daquilo. Então o que é que nós precisamos nesse momento? Nós precisamos nos conscientizar, gente, da nossa imortalidade. A nossa imortalidade, ela tem que estar dentro da nossa consciência. Nós precisamos nos desmaterializar, porque tudo vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada. Tudo vai ficar aqui. E ainda, às vezes, ser motivo de briga dos herdeiros. Disputando. Motivo de dissensão familiar ainda. Então, a gente tem que se conscientizar disso. Se te habituaste à irritação, cultiva o silêncio e a tolerância, com os quais te desvencilharás dos laços sombrios da cólera, penetrando os domínios da luz. Se acalentas a disposição de comprar inimigos, através de atitudes impensadas, detém-te na serenidade e aprende a servir aos desafetos, alcançando assim o reino brilhante da simpatia. Se ainda te debates nos desvãos da ignorância, não te esqueças do esforço na leitura sadia e edificante para a aquisição do conhecimento e da sabedoria. Gente, é isso que nós vamos levar quando nós saímos daqui. O que nós sentimos e o que nós aprendemos. É o nosso conhecimento que pode se transformar numa sabedoria ou experiências terríveis que podem se transformar nas nossas sentenças. E as nossas sentenças condenatórias não vai ter lá um velhinho, um juiz com cajado, sabe? E a gente vai desencarnar, vai encontrar o velhinho, vai ter um tribunal, ele vai estar lá em cima, daí ele vai olhar para você e vai dizer: fizeste isso, fizeste isso, aquilo. Então a tua pena é tanto, vai ficar tanto tempo lá no umbral, tanto tempo lá. Não, gente, não tem velhinho nenhum. Não tem julgador nenhum. A nossa parte divina que está dentro de nós, a nossa semente divina, é que nos julga. Somos nós os nossos julgadores. Somos nós que nos colocamos atrás das grades espirituais, das prisões da erraticidade,
dos desvarios e dos tormentos dos nossos inimigos que nós cultivamos quando estávamos aqui na terra. Livra-te deles, Jesus já dizia, livra-te, reconcilia-te com o teu inimigo ainda que é tempo. Por quê? Porque senão, ou ele desencarna ou eu desencarno, nós ficamos nos degladiando entre o céu e a terra. São os nossos obsessores. Nossos obsessores, que às vezes nós é que obsediamos. Porque também não é só o espírito que obsedia o desencarnado que obsedia o encarnado, não. Tem a relação inversa. Porque os nossos obsessores foram grandes amores, foram os nossos amigos, foram pessoas da nossa família, porque nós adoecemos o amor e transformamos em ódio. E eles vão nos perseguir para o sempre. Então reconcilia-te ainda que é tempo. Reconcilia-te. Perdoa-te. Se não há condições de diálogo, perdoa no teu íntimo. Perdoa no teu íntimo. Faz esse processo. Não precisa pedir perdão a ele se dentro de ti tu já perdoasse. Não precisa o diálogo se não há condições de diálogo, mas perdoa dentro de ti. Isso vai te servir de crédito, né? O bem que nós fazemos é nosso advogado lá na frente. Se respiras no resvaladouro da queixa, esquece a ociosidade e o desânimo, e erguendo-te para o trabalho digno, consagra-te ao suor enobrecente, a fim de incorporares ao próprio patrimônio espiritual o otimismo e a paz, o bom ânimo e a alegria. Há milhões de círculos de vida dentro de nossa residência planetária. Há milhões de círculos de vida de nossa residência planetária. Nós temos diversas vibrações diferentes. Aqui ele diz, olha só, quando ele fala isso, ele diz o seguinte: cada criatura vive na faixa de sentimento a que se ajusta. Então eu vou me aproximar de pessoas que sentem como eu sinto. Pessoas que sentem como eu sinto se aproximam de mim. Nós aproximamos de nós como nós estamos nos sentindo. Então, às vezes, quando nós encontramos pessoas que nos praticam o mal e nós, meu Deus, mas por que eu fui tão boa? Pois é. Percebe que nesse momento nós precisamos introjetar dentro de nós uma autoavaliação, que nós precisamos mergulhar dentro de nós, que é o que essa pandemia veio nos dizer de forma clara, claramente absurda, de forma cristalina. Ela diz, mergulha-te em ti mesmo e vai te enxergar. Enxerga quem tu és. É um momento de interiorização, gente. É o momento de nós pararmos para pensar o que é que nós estamos fazendo das nossas vidas. É um privilégio, uma oportunidade para que nós possamos continuar aqui no planeta de forma harmônica, de forma iluminada, de forma amorosa e pacífica. Que nós possamos produzir bons frutos, que nós sejamos as grandes árvores frutíferas, que nós possamos semear e não nos espinheiros. Não se colhe sarças dos espinheiros, né? Não se colhe maçã de um pé de uma bananeira. Então, cada criatura vive na faixa de sentimento a que se ajusta. O verme agarra-se à escuridão do subsolo. O batácrio mora no charco. A ave plana e canta nas alturas. A chama envolve-se nas emanações da luz que irradia. Assim também, cada alma reside na esfera de ideal que forma para si mesmo, com o próprio pensamento. Quem deseja um mundo melhor pode avançar pelo trabalho e pela boa vontade no roteiro da ascensão, desde hoje. Então, é nesse momento que nós estamos passando, desses desencarnes coletivos, que nós temos que nos preparar, que se acontecer alguma coisa com a gente, que nós façamos essa transição de uma forma muito mais tranquila e de uma forma evoluída, de uma forma sem desespero, porque quem já foi também se encontra em desespero pelo fato de ter desencarnado, mas está sendo acalmado, está sendo tratado, não tenham dúvida, gente. Ninguém ficou desamparado. Deus não desampara um filho sequer.
Pode ser ele quem ele for, a pessoa maior, o maior criminoso, ele vai receber um atendimento de filho como todos. Por um acaso alguém aqui que tem 4 filhos em casa e sempre tem aquele que não obedece, que não tem a disciplina que a gente impõe, que ele acaba cometendo alguns grandes equívocos na vida, algum pai deixa de amar esse filho porque ele está errando? Não. Alguma mãe de algum criminoso não ama seu filho? Ama. Mesmo ele sendo criminoso, ela ama, porque é filho. Então Deus é assim. Deus nos ama a todos. Deus nos dá as mesmas oportunidades. Podem ter certeza. Então, nesse momento da pandemia, é o que nós precisamos ter. Tranquilidade, primeiramente, nos cuidar, né? Para que nós não contaminemos ninguém, para que nós não nos contaminamos, né? Isso é a prioridade do nosso corpo físico. Mas e a nossa mente? Como que anda a nossa mente? Nós precisamos, assim como todo mundo malha o corpo, nós precisamos malhar a mente. Então vamos ter boas leituras, pegar bons livros, leituras edificantes, leituras que nos elevem, bons filmes, palestras aí no YouTube, tem diversas palestras que nos elevam a esperança, nos elevam o ânimo, né? Tenha bom ânimo, já dizia o Emmanuel, né, para o Chico, tenha bom ânimo, porque a gente tem que ter ânimo sempre, porque a gente está aqui, né? O ânimo vem da alma, então a gente tem que dar vida à alma. Ânimo nada mais é que vida à alma. Então nós não podemos nos perder, nós não podemos entrar em pânico, entrar em desespero, oh meu Deus, eu vou morrer. Não, gente. Né? Cada um vai receber a doença da forma como o seu corpo vai receber, ele vai passar por aquilo que ele precisa passar, né? Nós temos cada um tem o seu processo, cada um tem um processo individual, ninguém é igual, então os nossos processos são distintos. Nós temos o nosso mandato aqui, o nosso tempo aqui. Tudo isso que está acontecendo já estava preparado na espiritualidade. A espiritualidade estava preparando-se, com certeza se capacitando lá em cima para nos receber, para receber quem está indo agora, quem vai depois. Porque, gente, todos nós vamos, né? Um dia a gente vai. É óbvio que a gente não quer pensar nisso e que a gente só quer ir quando tiver lá, sei lá, 100 anos. Ok. Hoje em dia, né, a média de vida aumentou bastante, né? Tem muita gente com 120, 110, tem bastante, não tem muita, mas tem muita gente. Coisa que antes era impossível. Então a gente, hoje, por exemplo, hoje 50, 60 anos são pessoas jovens, né? Hoje o idoso, pela OMS, está sendo considerado com 80 anos. Né? Então a gente mudou tudo, né? Uma pessoa antigamente com 60 anos era uma pessoa velha, idosa. Hoje já não é mais. Uma pessoa com 50 anos também já era muito velho, hoje não é mais. Então, nós estamos passando por processos, todos nós, e cada um vai passar por aquele processo que precisa passar. Então, nós temos que nos resignar ao sofrimento e à dor, nos manter em orações e entender que tudo que não vai nos acontecer porque tem que acontecer. E nós temos que fazer o que agora? Aprender a ser uma pessoa melhor. Viver nesse momento como se viver o momento de agora com muita responsabilidade. É viver de forma, saber o seguinte, olha, qualquer um de nós, não importa se é rico, se é pobre, não importa a classe social, não importa a raça e cor, orientação sexual ou gênero, não importa. E quando desencarna, como eu falei, todo mundo é igual lá, não tem tapete vermelho para ninguém. Não tem tapete vermelho para ninguém. Então nós somos todos iguais, perante Deus, perante a lei dos homens e perante Deus. O que nos difere é a capacidade de amar. O que nos difere é a capacidade de pacificar. Então, trabalhemos nesse aspecto do amor e da paz. Né? Esses dias eu ouvi, eu achei tão lindo e é bem isso que eu penso. Eu acho que o maior remédio hoje para a humanidade, para acabar com as mazelas sociais, é o amor. Porque tudo que se faz com amor,
né? Às vezes alguém fala assim, eu estou sem comida lá em casa, só tem arroz e ovo. Mas se você faz aquele arroz, aquele ovo daquele jeito, com amor para sua família, aquilo vira um manjar dos deuses. Eu adoro arroz com ovo, né? Sou suspeita. Adoro. Então, não importa, né, se você tem uma vida sofisticada, se você tem uma vida mais abundante materialmente, porque a matéria é a matéria, e a matéria tem fim. A matéria vai ter um fim, a matéria vai ficar, a matéria obsoleta, e nós, seres vivos, vamos morrer, todos nós. Essa é a coisa mais certa daqui, né? A gente só não sabe como, quando. E como nós vimos agora uma pandemia, nós entramos em pânico com medo do desencarne agora, né? Entramos em pânico com medo do desencarne. Mas, gente, nós não vamos desencarnar se nós não tivermos, que não for a hora, cada um tem o seu momento. Porque todos nós, ao reencarnarmos aqui, nós recebemos um mandato, uma procuração. Deus nos outorga a procuração da vida. E Ele nos diz assim, olha, Margarete, tu vais viver até os 52, 51, 50. Ocorreu que aos 50, eu estava indo embora, ele pegou, me chamou e disse assim, não, vou dar mais uma chance para ti. Tu não fizesse tudo aquilo que tu dissesse que ia fazer, que tu precisa fazer. Eu voltei, né? Quem me conhece sabe que eu quase desencarnei aos 52. E eu estou tentando fazer, né? Eu acho que foi prorrogado meu mandato. Penso eu, né? Que foi prorrogado. Quantos de nós já foi prorrogado? Que nós não sabemos. E quantos de nós pode ocorrer de ser antecipado também? Mas a maioria de nós cumpre o seu mandato. Só não cumpre, infelizmente, aquele que resolve tirar a sua vida, né? No momento de desespero, de dor, que é acabar com a dor e tira a vida. Então, não acaba com a dor, né? A dor continua, só tira a vida. Mas, enfim, esse momento, gente, esse momento que nós vivemos, a oração é importantíssima. O equilíbrio emocional, nós precisamos ter saúde mental para superar, porque esse confinamento vai demorar um pouco. Esse confinamento, pelo que eu estou percebendo, vai demorar mais um pouco. Nós temos que usar essa máscara sempre, temos que lavar as mãos sempre, evitar aglomerações sempre. É o que nós podemos fazer para cuidar dos nossos corpos, dos nossos invólucros carnais, que são veículos físicos, que o nosso espírito se utiliza para o aprendizado da evolução. Nós ocupamos o corpo, o melhor corpo que nós podemos ter antes de reencarnar. E esse corpo tem um tempo. Então ele tem que seguir nesse tempo. Então nós não podemos deixar que isso seja antecipado de uma forma displicente, de uma forma negligente. Então, não temos que ter pânico nem desespero. Fé em Deus, cuidem-se, né? Cuidem-se, usem máscara, fiquem em casa se puder, lavem bem as mãos sempre, evitem aglomerações, gente, aglomeração, espaços menores, evitem tudo isso, para que a gente possa ficar por mais tempo aqui, colaborando com aqueles que estão aqui. Então, para nós, nós estamos com 45 minutos, eu não quero me alongar, que eu estou fazendo sozinha hoje, no domingo que eu resolvi fazer essa live aqui, vim fazer, porque uma amiga que está aqui, eu acho, ou estava, eu vi ela entrando, que me disse, Marga, tu tens que falar para essas pessoas que estão desencarnando e para aquelas que perderam as pessoas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que não se desesperem. Quem já perdeu ou quem pode vir a perder algum ente querido, aceite, sofra a sua dor, sofra o seu luto, sofra a sua partida, mas aceite. Sofra resignado. A resignação colabora demais, porque quem está indo embora, como eu falei, só morreu o corpo físico. Então ele sente a nossa dor, ele também se desequilibra com o nosso desespero. E aí ele não consegue ficar em paz. E aí ele vai demorar mais tempo para se recuperar na espiritualidade. Muitos espíritos que estão desencarnando agora estão sendo treinados, capacitados na espiritualidade para retornarem e colaborarem nesse momento de transição que nós estamos passando. Muitos talvez não retornem tão cedo,
para cá. Mas isso cabe a Deus decidir, cabe a Deus julgar se é que Ele julga, e cabe a Deus entender o que é melhor para nós. Porque Deus anuia tudo que acontece e sempre é para o nosso bem, por mais que nós tenhamos dificuldade de compreender dessa forma que é para o nosso bem. Eu vou terminar aqui, eu fiquei nos 45, eu não vou fazer 1 hora não. O máximo que eu faço de palestra espírita é 40 minutos, 45. Então, eu quero dizer que, para mim, a vida é uma rodoviária, um aeroporto. E quem retratou muito bem isso, né? Eu uma vez pensei assim, a vida do espírito, né? Ela é uma frase infinita e a morte é um ponto e vírgula. Então a gente vai ter diversos pontos e vírgulas na nossa frase infinita. É isso que a gente tem que ter certeza, da imortalidade. Nós tendo essa certeza, a gente sabe que nós estamos de passagem mesmo. A gente só veio aqui dar uma banda, mas que a gente dê aquela banda legal, né? Uma banda boa, uma banda alegre, feliz, uma banda que faça os outros crescerem ao nosso lado. Uma banda que faça a gente arregimentar amigos. Uma banda que faça a gente amar e ser amado. Então, quem retratou muito bem isso foi esse grande cara que também já partiu para a espiritualidade, Fernando Brant, que eu admiro demais, esse poeta mineiro, que o Milton colocou nessa música. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar, é a vida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Gente, eu não ia cantar, eu só ia declamar e cantei, aí me perdoem. Fiquem em paz. Beijo.